Agora, após visto todo o detalhamento teórico, podemos até dizer que os autores do livro-texto de estruturas de madeira, projeto de dimensionamento e exemplos de cálculo, eles fizeram praticamente um roteiro com alguns comentários da norma brasileira de madeira 7190, certo? E neste caso agora nós vamos, a partir de agora, transmitir um exercício prático que envolverá esse conteúdo teórico visto nesse capítulo de critérios de dimensionamento de elementos estruturais para estruturas de madeira. E o exemplo, o primeiro exemplo está assim definido. Em um galpão, com pé direito duplo, será construído um mezanino de 2,5 por 8 metros. Esse quadrado aqui não existe, são 8 metros, certo? Para ser utilizado como escritório, como esquematizado na figura 4.10, que é essa figura aqui abaixo. Então veja, 2,5 o vão é o espaçamento entre colunas, que coincidiu com o que ele vai fazer exatamente isso aqui, e 8 metros é exatamente o vão do galpão. Então vai ser aproveitado esse vão e vai fazer um mezanino com escritórios. E o que vai ser preciso, ele vai dimensionar as peças de estruturas para esse mezanino, que são compostas de pilares, é isso? Pilares e vigas, e também as vigotas, que são vai ter vigotas e as tábuas que será usada como piso. Então, para segurar o piso tem vigotas, e essas vigotas descarregam sua carga sobre as vigas. Então, para definir, ele colocou aqui que as vigas, esquema estático de cada trecho da viga principal e carregamento. A viga principal são essas aqui, essa viga principal, está aqui descrito, viga principal. Então a seção é 5 cm por 20 cm de altura. Vai ter uma carga G e uma carga Q. Essa carga G e a carga Q, vocês vão voltando lá no início do capítulo, que vocês vão identificar exatamente quem é G e quem é Q. Apesar que mais na frente, na execução do exemplo, nós veremos isso. Então, para iniciar o problema, faz uma certa análise do problema proposto. Então, é o seguinte: o mezanino será construído com tábuas de piso, espessura de 2,5 centímetros, dispostos sobre vigotas, cuja seção é 6 por 12 centímetros, e espaçadas de 0,5 metro entre eixos, e são simplesmente apoiadas em vigas principais, com seção de 5 por 20, que já foi dado. Então, nesse caso, precisamos entender exatamente essa parte inicial para que possa, lá na frente, não ter dúvida. Ou seja, imaginemos que o piso do mezanino é feito por tábuas. Está aqui, já disse a tábua e a espessura. E serão dispostas sobre o quê? Serão montadas sobre as vigotas, com seção 6 por 12 e espaçada de 0,5
de meio metro entre eixos. E essas vigotas são simplesmente apoiadas nas vigas principais. Cada viga principal possui 2 trechos simplesmente apoiados em pilares, com seção 16 por 16, igualmente espaçados. Certo? Cada viga principal possui 2 trechos simplesmente apoiados em pilares, e a seção dessas vigas é de 16 por 16 centímetros, e são igualmente espaçadas. Então o vão é o mesmo para as duas. Será utilizado madeira serrada da classe D60. Você vai lá no início do capítulo, localiza a D60 e vê as propriedades mecânicas dessa madeira, em todos os elementos, tanto nas tábuas, vigotas e vigas principais. Na borda livre do mezanino, será utilizado um guarda-corpo sobre a viga principal, cujo peso é de 150 Newton por metro de viga. Pede-se verificar a viga principal apontada na figura, verificar a estabilidade, né? Certo? Então veja, o problema ele deu o objetivo, que é o que? Construir um mezanino para escritório. Deu as dimensões. E ainda chegou o detalhamento construtivo. Será feito com madeira, com tábuas. Essas tábuas ficarão fixas sobre vigotas e, por sua vez, que serão fixadas no sistema biapoiados em vigas principais. E deu a seção das vigas principais. Deu também a classe da madeira. E ele disse, olha, vai ter um guarda-corpo para a pessoa não tombar. Passar ali, ter um hall onde tem um guarda-corpo por motivo de segurança. E disse qual era a carga do guarda-corpo de 150 Newton, espaçado de metro em metro na viga principal. Esse é o problema desenhado. Trata-se de um elemento estrutural submetido à flexão reta simples. Na análise do problema, serão avaliados os estados limite último em relação às tensões normais de tração e de compressão, paralela às fibras, devidas ao momento fletor, às tensões tangenciais, entendam necessariamente, devido à força cortante e às tensões de compressão nos apoios, que são os pilares, não sendo necessário fazer a verificação quando a estabilidade lateral, tendo em vista que o piso do mezanino, as vigotas e tábuas, garante o travamento lateral das bordas comprimidas da viga. Também será feita a verificação dos estados limite de serviço, ou seja, a flecha. Veja que esse exercício, esse exemplo, ele está muito bem detalhado, com informações que são hipóteses de cálculo, basicamente, né? Quando ele diz que não vai ter deslocamento lateral, e justifica por quê? Porque as tábuas e as vigotas estão impedindo esse deslocamento lateral. Então só vai haver deslocamento no sentido vertical, que é a flecha da viga. Então, como ele deu a tabela, ele deu a classe da madeira, já definiu, aí é um detalhe de projeto. Você vai fazer um D60, ele pegou uma madeira de boa resistência, você podia pegar uma outra menor. Cada projeto é um. Então, você vai na tabela 4.1
Identifica a classe D60 e transfere as propriedades lá definidas. Você tem aqui, ele diz, olha, ele na tabela T41, na condição padrão de referência, ou seja, o que é padrão de referência? É quando o teor de umidade da madeira é de 12%. É a referência que a norma estabelece. Nós vimos lá no capítulo 2, o capítulo 3. Então, ele diz, resistência de compressão paralela às fibras é igual a 60. Por isso chama-se de 60. Resistência cortante paralela às fibras, 8 mega. Modo de elasticidade paralela às fibras, 24.500 megapascal, 24.500 megapascal. E a densidade aparente dessa madeira de 60, 1.000 kg por metro cúbico. Então, essas são as propriedades que foram extraídas dessa tabela 4.1. Aí tem mais informações sobre o problema proposto. Então, diz, são assumidas as seguintes hipóteses. Veja que ele vai estabelecer hipóteses de cálculo. Ações a serem consideradas permanentes e variáveis. Ele coloca sobrecarga igual a 2 kN por metro quadrado, de acordo com a norma NBR 6120. Cálculo para edificações. Cálculo para o cálculo de edificações. Ou seja, essa norma estabelece as cargas para edificações. Então ele foi lá e disse, eu vou usar uma sobrecarga de 2, e terá nessa norma. A classe de carregamento de longa duração, tendo em vista a ação variável. Com isso, tem-se que o CAMOD 1 é 0,7, para o caso de madeira serrada. Então, isso aqui é da norma 7190, mas está no início desse capítulo, certo? Carregamento de longa duração, o CAMOD 1 é 0,7. Foi dado isso na aula anterior, nas aulas anteriores. Teor de umidade da madeira em serviço é 15%. Olha, 15%. Mais os dados que nós temos na tabela de 12%. O que corresponde à classe de umidade 2. Então, você vai na classe de umidade 2, que é de 15%. Com isto, tens que o CAMOD 1 é 0,9, para o caso de madeira serrada. Os valores de cálculo da resistência da madeira à flexão, que é dado por FBD, que é igual a FC0D, e ao cisalhamento, que é FV0D, são. Então, para o cálculo de resistência da madeira, a flexão é dado por essa equação aqui. Ó. Ele foi lá nessa equação, buscou, tem CAMOD 1, CAMOD 2. A resistência, que foi dado pela tabela, onde tem a classe da madeira e o coeficiente aqui de 1,4. Então, você vê, ele usou o CAMOD, foi 0,7, que é a primeira classe aqui, longa duração. CAMOD 2 foi quanto? CAMOD 2 foi 0,9, tá? Aqui por causa do teor de umidade da madeira. A resistência foi 60, devido à classe da madeira, e o lambda 1,4. Logo, isso vai dar um valor de 27 megapascal. Essa é a resistência da madeira à flexão. Aí faz também a resistência da madeira ao cisalhamento,
que é dado por quem? K-mod 1, K-mod 2, a resistência tangencial, que ele deu lá, e o lambda ao cisalhamento. Tem 0,7, 0,9, o valor da resistência mudou e o lambda também mudou. Então, a resistência ao cisalhamento será de 2,8 megapascal. Vamos seguir em frente. O valor da carga uniformemente distribuída, que é o G, naquela figurinha logo no começo lá. O G é a carga uniformemente distribuída, devido à ação permanente, isto é, peso próprio da viga, peso próprio de vigotas e peso próprio de tábuas, contido na faixa de influência da viga, ou seja, é 2,5 dividido por 2, porque o vão é 2,5 na lateral. Então, a faixa de influência para aquela viga é o que? É a metade do vão, para a viga que está na parte interna e a outra para a outra viga que está na extremidade. Então, a área de influência é 2,5 dividido por 2, vai dar 1,25 metros. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, para simplificação de cálculo e para efeito conservador, e acrescido de 3% para considerar os elementos de ligações, além de peso do guarda-corpo. Então, veja que ele dá a carga distribuída, ele vai admitir, primeiramente, são peso permanente. O que é peso permanente? Peso próprio, de viga, tábuas e vigotas. Atuando na área de influência. E ainda faz uma acréscimo de 3% para os elementos de ligação, o prego, o parafuso e o guarda-corpo. Ele está reservando. Então, esse G, você calculando aqui essa figura aqui, você vai encontrar exatamente essa figura aqui. Ou essa figura, esse cálculo aqui. Que é exatamente destrinchando item por item aqui. 0,05 vezes 20. Mais 0,06 vezes 12. Que multiplica 125 dividido por 0,5. Estes valores, você pode ver isso claramente acompanhando o raciocínio desses cálculos aí. Você terá o seguinte, você terá da seguinte forma. Você terá que o peso, a ação da gravidade, ou a carga permanente, que é o G, vai ser 0,5 vezes 0,2, que é a seção das vigas, certo? 0,05 vezes 0,2 é a seção das vigas principais. Mais as vigotas, que é quem? 0,06 vezes 12, vezes 0,12 vezes 12,5, que são, esse 1,25 é a metade do vão. Você tem as vigotas atuando na metade do vão. As vigotas é quem? 0,6 por 12, vezes a metade do vão, que é 1,25. Passa a ser agora o quê? O comprimento do vão, não é isso? Tem a área vezes o comprimento. Está tendo volume aqui. E tudo isso dividido por 0,5, que é o espaçamento entre as vigotas. Mais quem? Mais a tábua. A tábua é 1,25 m vezes 0,025, que é a espessura da tábua, que foi dado no problema. Vezes 1000, que é a densidade, vezes 10, que é a
a aceleração da gravidade, que foi admitido igual a 10. Mais 1,3, que são os 3% que foi descrito de acréscimo, mais 150, que é o quê? 150 é a carga do guarda-corpo. Então, somando, fazendo os produtos e somando tudo aí, você vai ter exatamente essa carga de 160 newton por metro. Então, veja, o que foi feito aí, basicamente, gente, foi transformar as seções multiplicado pelo vão, ter um volume, multiplicar o volume pela densidade e vezes a gravidade. Aí você vai ter que passar massa, o volume, para massa e vezes a gravidade, que vai dar a força. É isso que está detalhado nessa contazinha aí. Certo? Depois ele tem o valor da carga uniforme distribuída Q. Certo? A carga uniforme distribuída G e tem a carga distribuída Q, devido à sobrecarga. A sobrecarga, considerando a faixa de influência da viga, que é de 1,25 metros. Então ele tem, o que foi a carga que foi definida lá na norma que ele buscou? Era de 2, é isso? De 2 newton por metro quadrado. Como a área de influência é de 1,25 m, então multiplica por 1,25 m, vai nos restar o quê? O produto vai dar 2.500 newton por metro. Essa é a condição que tem para a gente já ir mencionando o carregamento da viga principal. O que nós estamos fazendo aqui é o carregamento da viga principal. E ainda tem aqui embaixo: para a verificação dos estados limites últimos, será utilizado a combinação normal de ações, considerando o λg igual a 1,4, ações permanentes, consideradas agrupadas em edificações tipo 2, onde as cargas acidentais não superam 5 kN por metro quadrado, é o caso nosso, e o WG, o λg, de 1,4 edificações do tipo 2, de acordo com a ABNT 8681, ações de segurança nas estruturas. Então, vai nessa norma, com esse tipo de informação você encontra esses valores. O valor de cálculo da carga uniformemente distribuída, PD, pode sobre a viga será. Então, a gente vai agora calcular a carga PD, que é para verificação da... Então, gente, com o que foi dito no slide anterior, quando se calculou até então o valor de G e o valor de Q, o valor de G, que foi as cargas permanentes, devido às cargas permanentes na área de influência, que distribui a carga sobre a viga principal, e também a carga uniformemente distribuída devido à sobrecarga, que, como ele diz aí, foi citado a norma que foi admitida uma sobrecarga de 2.000 multiplicada pelo vão, que chegou a um valor de 2.500 newton por metro quadrado, por metro, melhor dizendo. Então, de posse disto aqui, o que se vai fazer agora aqui é o cálculo de uma carga, transformar essas cargas em cargas distribuídas uniformemente na viga principal. E essa carga uniformemente distribuída na viga principal é dado pela equação aqui de PD, que é a carga distribuída sobre a viga,
que é igual aqui a lambda G. Quem é lambda G? Lambda G é a ação permanente consideradas agrupadas e em edificações do tipo 2, onde as cargas acidentais não superam 5 kg. Isso aqui é dado por normas. Então, você tem isso aqui, já achou o lambda G, que é o que? Vou voltar a repetir. Ações permanentes consideradas agrupadas, tudo junto, ações permanentes, é o caso nosso. E em edificações do tipo 2, que é o nosso caso também, que foi, a nossa hipótese foi essa, onde as cargas acidentais não superam 5 kN por metro. É o caso também nosso. O lambda G, que é para edificações do tipo 2. Então, você tem o lambda G, que vai multiplicar a carga permanente, mais o produto de lambda Q, que é o de edificações tipo 2, vezes a carga acidental. Q. Fazendo esses produtos, nós temos um valor de 4.564 Newton por metro. Então, nós transformamos agora a carga, esse PD é a carga uniformemente distribuída sobre a viga principal. E precisamos agora entender a questão do vão. Do vão que essa carga vai atuar. O vão da viga, estou falando. Então, ele diz o seguinte: o vão teórico da viga, chamamos de L, é o menor valor entre a distância entre os eixos dos apoios de cada trecho da viga. O menor valor entre a distância entre os eixos dos apoios de cada trecho da viga. Se vê a figura, dado o início do problema, você tem que o espaçamento entre apoio interno, entre as colunas, é de 3,92 m, é o que está aqui. Menos 0,4. 0,4 que é a distância entre a área de apoio da viga, certo? Que vai dar um total de 3,88 metros. Esse é o valor do trecho da viga, teórico. Observando-se que, aí chama a atenção, observando-se que no pilar central, o eixo de apoio da viga fica deslocado de 0,4 do eixo do pilar. E a distância entre as bordas internas dos apoios é quem? É 3,92 menos 2 vezes 0,8, que é o que está no pilar central. A acrescida da altura da seção transversal do meio do vão, que no nosso caso aqui da viga é 0,2 metro. Aí diz, não se considerando acréscimo superior a 0,10. Isso está nas aulas anteriores, na segunda aula, certo? Essa condição aqui. Então, nós temos no nosso caso 0,10, mas não pode ultrapassar 0,10. Então, você vai fazer 3,92, que é esse que está aqui em cima, vezes, menos 2 vezes 0,08, acrescida de quanto? De 0,10, que vai dar um valor de 3,86. Esse é o vão teórico que nós vamos usar, 3,86. Com esse vão teórico, a gente precisa agora, para encontrar o momento fretor máximo, atuando no meio do vão. Isso para atender os estados limites últimos. Então, você tem a carga distribuída, PD, vezes o vão teórico ao quadrado, dividido por 8. Esse aqui, 4
que é o PD que está aqui, é 4. 3,86, que é esse aqui, que foi calculado, esse raciocínio que foi feito, dividido por 8, que é da forma. Então, vai nos dar uma carga de 8,5 vezes 10 à sexta newton vezes milímetro, no meio do vão da viga. Esse é o momento. Já a carga no meio do vão vai ser dada por quem? Pela carga distribuída, que é o PD, vezes o vão, dividido por 2. É vamos dizer assim, a força cortante máxima, que é igual à reação de apoio, lembra? Que vai ser igual a 8,809 newton. Que essa força cortante máxima que atua na viga vai ser igual à reação de apoio da coluna sobre a viga. As propriedades geométricas da seção transversal da viga a serem consideradas são modo de resistência, dado por W, e momento de inércia, I. E esse módulo de resistência é dado por essa forma aqui, base, isso da seção transversal da peça, viu? Base vezes altura ao quadrado dividido por 6. Que dá esse valor de 3,33 vezes 10 à quinta milímetro ao cubo. E o momento de inércia é base, altura ao cubo dividido por 12, que vai dar um valor de 3,33 vezes 10 à sétima milímetro à quarta. Então, nós temos essas duas propriedades geométricas aí, da seção. Então, para o cálculo das tensões normais máximas, devido à ação do momento, vai ser dado por quem? Por momento dividido pelo modo de resistência. Gente, esse modo de resistência, se vocês lembrarem lá de resistência, nós damos isso como sendo o momento de inércia dividido por aquele C, que era a distância do centro geométrico ao topo da borda. Lembram? Dados aqui. Aqui ele já deu como calcular o modo resistente e já põe direto aqui. Tem o momento que você calculou, que é esse valor aqui, 8,5 vezes 10 à sexta, newton por milímetro ao quadrado. Você tem aqui agora o modo resistente, que é dado por quem? Por esse valor de 3,3 vezes 10 à quinta milímetro ao cubo. E aí você tem cortando essa aqui, você vai ter, fazendo essa divisão e ajustando as unidades, você terá 25,5 megapascal. Que tem que ser esse valor da tensão, devido ao momento no meio da viga, tem que ser menor do que a resistência da madeira, que nós já vimos lá no começo do problema, que é de igual a 27 megapascal. Então foi menor, passou, muito bom. Aí vai agora fazer uma verificação das tensões tangenciais, que são as tensões de cisalhamento máxima, devido à força cortante. Então, a tensão de cisalhamento máximo vai ocorrer aonde? Próximo do apoio. Então, a tensão, a força cortante máxima vai ser quanto? 8,09. Essa é a seção base vezes altura. Quando você faz também aqui, você pode simplificar e usa essa fórmula aqui, simplificando a seção, base e a inércia, que possa ser 3 vezes a força cortante dividido por 2 vezes base vezes altura. Ele usou essa forma simplificada, 3 vezes a força cortante dividido por 2 vezes a base da seção vezes a altura, que chegou a um valor de 1,32 megapascal, que por sua vez tem que ser menor ou igual à resistência ao cisalhamento, que é 2,8. Então, também passou. Ótimo. Agora faz a verificação da compressão normal
as fibras no apoio, considerando o apoio sobre o pilar interno, que tem o menor área de contato entre o pilar e a viga. Preste atenção, o que quer fazer aqui é uma verificação de compressão normal às fibras. Normal às fibras, ou seja, a viga está apoiada sobre o pilar. Então, a força de reação no pilar essa força está normal às fibras da madeira. Está fazendo um ângulo de 90 graus. É normal. É isso que vai ser analisado agora. Agora faremos uma análise da verificação da compressão normal às fibras no apoio. Para isso, considerando o apoio sobre o pilar. A viga está apoiada sobre o pilar, que tem uma menor área de contato entre o pilar e a viga. Logo, nesse caso aí, a tensão normal as fibras vai ser dado por quê? Pela força dividido, a força axial é dividido pela área. Que vai ser quem? A tensão vai ser de 2, fazendo essa conta aqui, será de 2,2 megapascal. Agora tem uma condição que esse valor da tensão normal às fibras tem que ser menor do que a resistência normal à fibra para a classe da madeira, que é dado como sendo igual a 0,25 da tensão normal da madeira vezes 1 alfa. Que, substituindo esse alfa sendo igual a 1, o F de normal, a resistência normal da madeira é 27, e você tem agora quem? 0,25, que é o coeficiente, vezes 27 vezes 1, que vai dar um valor de 6,75 pascal. Logo, a resistência normal às fibras da madeira é de 6,75, que é superior à tensão normal atuando sobre as fibras devido à reação de apoio do pilar, que foi de 2,2. Logo, 2,2 menor do que a resistência de compressão normal às fibras. Então, passou também. Então, veja que até agora foi tudo coincidência passando. Essas expressões aqui, gente, estão no texto. É só seguir. Aqui esse exercício ele está seguindo passo a passo do material que foi dado. Passo a passo. Não tem como fugir isso aí. Então, fazendo isso aí, então ele passou também, ou seja, a tensão normal de compressão às fibras foi menor do que a resistência de compressão normal às fibras. Então, devido à classe da madeira. Ótimo, passou também, não há problema de estabilidade. Então, após isso, verifica-se o estado limite de utilização, referente à flecha no meio do vão da viga. Agora vamos fazer agora a verificação de estados limites de utilização de serviço. Como não há materiais frágeis ligados à estrutura, nesse caso, serão considerados os valores limites menos restritivos para o deslocamento de acordo com a tabela 4.9. Esses materiais frágeis nós vimos nas aulas anteriores, que são os materiais que compõem o piso para que não haja trinca, que até eu falei que é desconforto, causa insegurança. Então, nesse caso, no projeto já foi evitado, não há materiais frágeis, então tranquilo.
Para tanto, inicialmente serão calculadas as flechas instantâneas, decorrente da ação permanente G e da sobrecarga Q, com seus valores característicos a partir da equação clássica da resistência dos materiais para o caso de viga simplesmente apoiada. Então, veja, a flecha instantânea vai ser aquela flecha que, e após o carregamento imposto na viga, ela terá essa flecha, certo? Instantânea. Depois vamos ver o outro tipo que há. Então, fazendo por essa fórmula aí, você tem que a instantânea vai ser dado por quem? Por 5 vezes a carga distribuída permanente, vezes o vão a quarta, dividido por 384, vezes modo de elasticidade paralela às fibras, vezes o momento de inércia. Essa vai ser a forma que nos dá a flecha. E substituindo esses valores que nós já temos todos, e fazendo os cálculos, encontra-se uma flecha de 2,69 milímetros. E tem também agora a instantânea devido à sobrecarga, que é dado por essa equação aqui, de 5 vezes Q, vezes L a quarta, dividido pela mesma coisa. O que mudou aqui, gente, a gente está mudando a carga permanente e a sobrecarga, certo? Fizemos primeiro a carga permanente, deu 2,69. Agora com a sobrecarga, que foi 2.500, daqui está como 2,5, você faz nesses cálculos, você vai achar uma flecha de 8,85. Então, nós temos uma flecha permanente, da ação permanente, peso próprio, e mais uma sobrecarga, que deu de 8,85. A flecha instantânea será obtida a partir das flechas calculadas utilizando a combinação rara de ações. Nesse caso aqui, ele está reportando as combinações de ações que nós vimos lá na aula 2, só me engano. Nota que, neste caso, como há apenas uma ação variável, ela será a principal, necessariamente. A combinação será a permanente e a variável, só tem elas duas. No caso de haver mais de uma, aí ele faz um comentário. No caso haja mais de uma ação variável, deveria ser considerada a situação mais crítica, considerando a possibilidade de combinações. O valor obtido será comparado com o limite de L sobre 300. Então, nesse aqui, você vai ter a expressão que a instantânea vai ser considerada como a flecha instantânea, vai ser somatória de todas as ações variáveis, as permanentes e as variáveis, e o valor vai ser somatória. No nosso caso, que só tem duas, só tem a permanente, que deu 2,69, e só tem uma variável, que é a sobrecarga, que deu 8,85, são esses valores aqui ao lado. Portanto, somando, aí vai dar um valor de 11,54 milímetros. Mas como ele disse, tem que ser menor do que L sobre 300. Se você fizer um valor de L sobre 300, vai dar um valor de 12,87. O L é o vão teórico, que nós calculamos lá atrás, dividido por 300 vai dar 12,87 milímetros. Portanto, maior do que a flecha instantânea. Então, ok, passou novamente.
O exemplo está só passando, está tudo ok, está tudo com estabilidade. Para dar seguimento, nós vamos fazer o seguinte agora. As deformações finais. As deformações finais serão calculadas considerando o efeito da fluência. Fluência, gente, é a ação, é a deformação em função do tempo. A instantânea é imediatamente após a aplicação da carga. E a fluência é aquela que vai acomodando as deformações ao longo do tempo. Pode passar meses até ano. Certo? Então, a fluência é isso aí, é em função do tempo. Utilizando o coeficiente de fluência estabelecido em função do material e da classe de umidade, que neste caso é igual a Φ08 para madeira serrada de classe umidade 2, que é o caso em tela, considerando que Φ2 é 0,4 para cargas acidentais em escritório de edifícios comerciais, isso foi extraído da norma 8681 da BNT. Situação em que se enquadra a presente análise de parcelas de cada ação serão. Então veja, de cada ação serão. Então tem a instantânea e vai fazer aqui a final, considerando a instantânea, e também tem a final, considerando a carga de sobrecarga, no caso aqui. Então, para fazer essa aqui, a final de G de Q, a gente tem a instantânea de G de K, 1 mais Φ, ou seja, quem é a instantânea de G de K? É esse valor aqui, que nós calculamos aqui, a instantânea de G de K, 2,69, vezes quem? Vezes 1 mais 0,8. 1 mais 0,8, aqui não é 2, aqui é 1, mais 1, esse 1 aqui, 0,8 é o Φ que nós encontramos aqui em cima, 0,8. Então vai dar um valor, fazendo esse produto, essa soma e o produto, vai dar de 4,84. Esse erro aqui de 2 não é 2, isso aqui é 1. E agora tem a questão considerando para as cargas acidentais, que é essa flecha final, considerando agora as cargas acidentais, que é dado por esse aqui, lambda QLK, é esse valor aqui de 8,85. 8,85 vezes 1 mais 0,4, que é o Φ2, vezes Φ1, 0,8, que vai dar um total de 11,68 milímetro. A flecha final total obtida, somando as duas parcelas, será comparada com a flecha limite, que é igual a L sobre 150. Esse L sobre 150 foi dado também na aula 4, salvo engano. Então, você somando, isso aqui é uma forma geral, mas você somando agora as cargas, você tem a carga devido à ação permanente e a carga a flecha devido à ação permanente e a flecha devido à ação acidental, a sobrecarga. Somando esses dois vai dar 16,52. Que, por sua vez, tem que ser menor do que L, o comprimento teórico, dividido por 150. Esse comprimento teórico deu 25,73, portanto, maior do que a flecha calculada. Então, passou também. Neste caso, podemos dizer, ou podemos concluir, que a seção adotada para a viga principal atende às condições de segurança quanto aos estados limite último e de serviço.
Veja que nós fizemos a verificação das condições de estabilidade quanto ao limite último e de serviço. E todas vinham passando, vinha sempre dando inferior ao estabelecido pela norma. Então a conclusão é esta aqui, que a seção adotada da viga atende às condições de segurança quanto à estabilidade última de serviço. Se por acaso não passasse em uma dessas condições, teria que voltar e escolher uma nova seção. Uma nova seção. Naquele caso foi uma seção retangular, foi isso? Uma seção retangular de, salvo engano, deixa eu ver aqui, salvo engano de 20, a seção retangular foi de 20 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. Se por acaso não passasse uma dessas condições, então não podia concluir que ela estava segura, né? Tinha que voltar e redimensionar a área, ou mudar a classe. Mas como a classe já é C60, já é uma classe de alta resistência, a gente poderia agora mudar a seção da viga. Podia passar de uma seção retangular para uma seção I, ou uma seção T, e daí faria todos os cálculos e até que atendesse às condições de segurança estabelecidas para os estados de limite último e de serviço. Então, esse é o primeiro exemplo, é um exemplo bem interessante que envolveu praticamente quase toda a teoria ministrada e seguindo o roteiro que foi dado no curso. Então, o livro-texto ele tem essa virtude de ele seguir um roteiro de dimensionamento de elementos estruturais seguindo a norma brasileira de madeira. Então, ele tem um roteiro seguindo as recomendações normativas, e esse exemplo também foi seguindo esse mesmo roteiro. Então, é muito compreensível. Agora é ter calma, estudar um pouco os detalhes, ver as contas e, na aula de tirar dúvida, a gente discute isso. Então, bom estudo para todos.